Hoje eu vou responder brevemente a uma dúvida que muitas pessoas têm, que inclusive eu sempre explico no início das minhas leituras gravadas de tarô, porque a gente nunca sabe quem que é a pessoa que está do lado, né, do outro lado ouvindo, e às vezes uma informação muito básica passa despercebida, que é o seguinte: qual que é a diferença entre arcanos maiores e arcanos menores? Se você conhece um pouquinho da estrutura do tarô, você sabe que o tarô ele é composto de 78 cartas, né? A forma como o tarô existe hoje, e isso não quer dizer que o tarô sempre foi assim ou sempre será, afinal de contas, ele é um oráculo vivo, né? No sentido de que ele sempre está sofrendo alguma modificação ao longo do tempo, mas atualmente o tarô ele tem essa estrutura. E dessas 78 cartas, 22 cartas são chamadas de arcanos maiores e as outras 56 são chamadas de arcanos menores ou auxiliares. Qual que é a diferença básica, né? Para você reconhecer o que é um arcano maior, o que é um arcano menor, basicamente eu sempre explico que os arcanos menores são aqueles que têm um naipe, né? Então, todo arcano que você tem o elemento paus, ou espadas, ou copas, ou ouros, é um arcano menor ou auxiliar. Então você tem, sei lá, o 7 de copas, o cavaleiro de ouros, a rainha de espadas, o 3 de paus e por aí vai, certo? Esses são os arcanos menores. E aí a gente tem que lembrar que os arcanos menores, eles também são subdivididos em duas categorias. A gente tem os arcanos numerados, que são aqueles do Ás até o 10 de todos os elementos, né? Então você tem o Ás, 2, 3, blá blá blá, até o 10 de cada um dos 4 elementos, dos 4 naipes. E você tem os arcanos da corte, que são sempre pajem ou princesa, né? Dependendo do baralho, você pode chamar de valete também. São 3 nomes possíveis aí para essa figura da corte. Depois você tem os cavaleiros, as rainhas e finalmente os reis, certo? Então esses são os elementos da corte. E aí cada um dos naipes também, né, dos 4 naipes, tem esses 4 elementos. E os arcanos maiores, eles são aqueles que não têm os naipes. Isso aqui eu falo só no sentido de você conseguir distinguir qual é qual, certo? Então você tem 22 ali, né? Como alguns exemplos eu posso citar: o imperador, a imperatriz, o louco, o mago, o diabo, a morte, o julgamento, o mundo e por aí vai, né? Eles são numerados também de 1 até 21 e o louco que é o arcano sem número, tá? Então ele não está colocado nessa ordem da jornada dos arcanos maiores, porque ele é um arcano, vamos dizer assim, outsider, né? Aquela coisa que está fora ali para justamente fazer essa bagunça que existe aí e representar como é a, a, a falta de uma linearidade, né? Ou seja, todas essas surpresas que acontecem na vida, toda essa falta de previsibilidade está no arcano louco, que é o arcano sem número. E assim, né, qual que é a diferença básica? Porque a gente costuma achar que os arcanos menores, por conta desse nome, eles são menos importantes do que os arcanos maiores. E, na verdade não, né? Todos os arcanos eles têm o mesmo peso, tá? Então, sei lá, não é porque ele é um arcano maior que o carro é mais importante do que um 3 de copas, por exemplo. Né? Na verdade, todos os arcanos têm o mesmo grau de importância. Eles só vibram de formas diferentes. A gente costuma falar que dentro dos arcanos maiores a gente tem os 4 elementos. Né? Então você tem ali o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra e o elemento ar, porque a gente tem os 4 planos. Então o arcano maior ele tem o plano sentimental, ele tem o plano mental, ele tem o plano espiritual e ele tem o plano material. E ele vai agir, né? Ele vai se apresentar de diferentes formas dentro de cada um desses planos. Já os arcanos menores, eles têm apenas um plano, que é representado pelo próprio naipe. Né? Então você tem o naipe de ouros, por exemplo, que é apenas o plano material. Você tem o naipe de paus, que é apenas o plano espiritual. Você tem o naipe de copas, que é apenas o plano sentimental. E você tem o naipe de espadas, que é apenas o plano mental. O que não quer dizer que esses arcanos só vibrem naquele elemento. Então a gente tem uma confusão muito grande que se faz nisso. Eu estava vendo até um videozinho hoje de um curso online de tarô que tem no YouTube, né?
Por curiosidade, apareceu para mim na linha do tempo. E aí a mulher estava explicando sobre o naipe de ouros. E aí ela falava muito sempre sobre a questão do dinheiro, dinheiro. E as pessoas sempre acham que, tipo assim, então naipe de ouros é só dinheiro, naipe de copas é só sentimento, naipe de paus é só espiritualidade. E não é assim que funciona, sabe? Porque quando você pergunta, o que fulano sente por mim, e sai, por exemplo, um 2 de ouros, ele não sente dinheiro por você. Né? Ou então ele não está interessado no seu dinheiro. Não é isso. É o que? Na verdade, as emoções do naipe de ouro são emoções mais concretas. Geralmente tem alguma coisa que liga ao plano material. Então pode ser, por exemplo, você ter uma foto de alguém porque você gosta dessa pessoa e aí você quer estar o tempo todo olhando aquilo ali. Ou seja, você precisa ter uma materialidade. Ou então em determinado momento você, sei lá, tipo, tem uma peça de roupa dessa pessoa que ela esqueceu na sua casa um dia que ela foi dormir e você guarda aquela peça de roupa porque ela tem o cheiro da pessoa. Isso é o sentimento do naipe de ouros, sabe? Não é dinheiro, não é a questão de que você vai necessariamente estar lá falando de finanças, certo? Então a gente tem que sair dessa dicotomia. Mas o que os naipes representam, na verdade, é a forma de manifestar aquela ideia. Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser uma atitude, pode ser uma intenção, o que quer que seja. Né? A questão é como é que a gente vai dar vazão a esse aspecto. É de uma forma mais sentimental? Então o naipe de copas ele vai falar muito mais sobre isso, né? E aí quando você fala dos arcanos maiores, eles têm esses 4 graus de expressão, né? Então eles vão trazer o sentimentalismo do naipe de copas, eles vão trazer a materialidade do naipe de ouros, eles vão trazer a racionalidade do naipe de espadas e eles vão trazer a empatia do naipe de paus, né? Que está falando aí do elemento mais espiritual. Mas isso é óbvio, né? Vai depender de cada arcano, porque cada arcano se manifesta de uma forma diferente. Então, o sentimento de um imperador não é igual ao sentimento do mago, que não é igual ao sentimento da força, que não é igual ao sentimento do sol, por exemplo. Então, esses arcanos maiores, eles têm mais campos de se expressarem, vamos dizer assim. Enquanto como você fala, por exemplo, de um 5 de paus, né? O 5 de paus é um arcano que fala sobre briga. Então, no sentimento, ele vai se expressar com briga. No material, ele vai se expressar com briga. No pensamento, ele vai se expressar com briga. Só que é óbvio, né? Uma briga no campo do sentimento é diferente de uma briga no campo do pensamento. Então, quando eu estou no mental e eu estou pensando, 5 de paus, isso é o que? Puxa, eu tenho uma intenção de brigar com você. Eu estou ali a ponta de bala. Se você vier me provocar, eu vou dar, né, uma mordidinha para o seu lado. Se eu estou no sentimental, eu estou naquele espaço ali em que, tipo assim, se você me provocar também, você vai ter uma reação um pouco mais exacerbada, né? Por quê? Porque o sentimento ele vai explodir naquele sentido. Se a gente for falar de atitude, né? Aí de fato eu vou brigar com você. Você entende? Então, assim, todos os aspectos que a gente pode pensar de uma pergunta, e não só em termos de relacionamento, mas em qualquer coisa, né? Então, sei lá, vou comprar uma bicicleta, tenho 5 de paus, poxa, então eu vou comprar, mas eu vou precisar o quê? Disputar com alguém, né? Às vezes eu vou precisar arrumar a confusão ali na loja, né? Agora, se sai, por exemplo, uma lua, né? Como é que é eu comprar a bicicleta de uma lua? Como é que é ela se expressar sentimentalmente? Como é que ela é no dinheiro? Aí você tem planos diferentes, você entende? Então, dentro de um arcano maior, você tem uma gama maior de possibilidades. Por quê? Porque são arcanos que têm os 4 elementos dentro de si. Isso torna eles mais importantes, mais relevantes? Não, somente mais complexos, porque eles são composições desses 4 elementos. E aí por isso que é sempre interessante a gente fazer uma leitura, pelo menos eu acho, né, que leve em consideração o método europeu, que é aquele que vai falar o quê? Olha só, cada casa de uma pergunta, né, cada casa de uma jogada, ela vai ter uma composição de um arcano maior e um arcano menor. Ou seja, você junta ali 2 informações em uma só, porque aí você tem uma gama muito maior de significados. Mas essa diferença entre método americano e método europeu, a gente pode falar em um outro momento, tá? Não é o cerne desse vídeo.
mais importante que você entenda aqui é o seguinte: como é que a gente diferencia, quais são as principais diferenças entre um arcano maior e um arcano menor? A dica básica que eu dei, né? Os arcanos menores, eles estão sempre falando sobre naipes, né? Então você tem um nomezinho do naipe ali, e os arcanos maiores não, tá? Um é mais importante do que o outro? Não, só são formas de expressão de energia diferente. E quando a gente pensa na corte, né, também as pessoas sempre se perguntam, os arcanos da corte, eles representam pessoas? Tem alguns detalhes que a gente precisa observar no jogo para que a gente consiga falar se é uma pessoa ou não é, tá? Isso são detalhes que precisaria de um pouco mais de tempo para explicar, então não é uma coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque senão a gente vai se estender muito, ok? Mas sim, tá? Pode representar pessoas, só que assim, o principal para observar é o seguinte: os arcanos da corte, por mais que possam em algumas situações representar pessoas, a gente tem que lembrar que eles também têm os seus atributos. Então, a gente não pode simplesmente pensar quando sai, sei lá, um rei de paus, que é um homem, né? E esquecer de todas as características que um rei de paus tem, né? Como a integridade, a empatia, a capacidade de conciliar, a cura, né, das questões que são perguntadas, o atingimento daquilo que se propõe de uma forma muito digna, de uma forma muito honrada, porque todos esses atributos são componentes de um rei de paus. Eu estou falando aqui só sobre esse arcano, mas a gente pode pensar em qualquer um dos 16 arcanos da corte. O que é importante lembrar? Esse arcano, né, da corte, qualquer um deles, vai se expressar também conforme o seu elemento. Então, se a gente tem um arcano de copas, ele vai se expressar o quê? De uma forma mais sentimental. Se a gente tem um arcano de paus, ele vai sempre falar de uma forma mais empática, mais espirituosa, né? O arcano de espadas, ele vai ser o quê? Mais direto ao ponto. Afinal de contas, é um naipe que fala o quê? Sobre racionalidade, né? Sobre necessidade de direto no cerne da questão. E se a gente está falando de um arcano de ouros, a gente sempre vai falar o quê? De um movimento um pouco mais lento, mas que vai ali com muita consistência e procurando sempre a materialidade das coisas, tá? Então, são só pontos assim que eu considero importantes para a gente começar a entender essa questão dos naipes, né? Eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre essa questão dos naipes também, se você quiser, comenta aqui embaixo, tá? Mas por hora é só mesmo para você entender qual que é a diferença básica desses arcanos maiores, arcanos menores, qual que é qual, né? Como é que se funciona essa questão aí e principalmente qual que é o papel de cada um deles. A gente pode dizer aqui, só para finalizar, né, que dentro do método europeu a gente fala o seguinte, o arcano menor, o arcano maior, ele seria a ideia, né, central de uma questão, e o arcano menor é a forma como se expressa. Então vamos supor, tipo assim, tá? De uma forma bem basiquinha. Vamos dizer que o arcano menor é você, o arcano maior é você, tá? Você é a pessoa X, a fulana, a cicrana, tal. E aí, o arcano menor, ele vai falar como é que você está se expressando. Então, em determinado dia, você, que é o arcano maior, está se expressando de uma forma tal, que é o arcano menor. Então você, fulana, é o arcano maior. E naquele dia você está ali um pouco mais irritada, né? Você está um pouco mais assim, tipo, olha só, se, né, der um passo em falso ali, você já vai e ataca. Isso é o arcano menor. É como você está se expressando naquele dia. Aí no outro dia você está assim mais amorosa, mais, né, toda cheia de amor para dar. Isso aqui é a mesma pessoa, ou seja, o mesmo arcano maior, na nossa analogia, tá? Que fique bem claro, só que se expressando de uma outra forma. Ou seja, a gente tem um outro arcano menor, sabe? Então o mesmo arcano maior, ele pode ter 56 formas de se expressar dentro do método europeu. Por isso que esse método é tão interessante, porque você consegue pegar as nuances de cada arcano, certo? Então, vamos entender assim, o arcano menor como um qualitativo do arcano maior. Mas é claro, isso aqui só vale quando a gente está falando de método europeu. Eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito de método europeu, como é que funciona essa questão da combinação, que eu acho que é um conhecimento que é bem interessante também, tá? Mas por hora é isso, só queria falar muito brevemente, já estou aqui quase 15 minutos falando a respeito da diferença do arcano maior para o arcano menor. Eu espero que você tenha gostado, que tenha resolvido aí para esclarecer qualquer dúvida que você tenha também
deixe nos comentários que a gente vai fazendo alguns vídeos para comentar a respeito desses pontos também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e se você quiser um atendimento de tarô comigo, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.